O Senhor Jesus se apresentou ao apóstolo João e instruiu ele a escrever o livro de Apocalipse. E em dado momento, Jesus dirige 7 cartas a 7 igrejas. Nós vamos iniciar um estudo sobre essas 7 cartas, as lições que nós aprendemos nas 7 cartas do Apocalipse. Hoje vamos falar sobre a primeira, que é sobre a carta dirigida à igreja de Éfeso. Todas essas cartas foram inspiradas e ditas pelo próprio Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal TV Átrio. Que bom ter você por aqui. Caso você não seja inscrito e assim desejar, você pode inscrever-se aqui no nosso canal. E assim você vai acompanhar todos os vídeos, todas as mensagens de fé aqui postadas. A primeira carta foi dirigida à igreja de Éfeso. Vamos ao texto sagrado. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolo e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Nós podemos entender Jesus tirar o castiçal da igreja como a igreja ela ser condenada ao inferno. Então vamos entender o contexto da igreja de Éfeso. Jesus se dirige a essa igreja e o Senhor Jesus a elogia, porque, como ele disse, eles trabalhavam pelo nome de Jesus, eles estavam firmes com Jesus e não se cansavam. Eles colocavam à prova aqueles que se diziam que era de Deus, mas na verdade não eram. Ou seja, eles estavam firmes, eles estavam no caminho da verdade, eles zelavam pelo nome do Senhor Jesus. Só que em dado momento, foi entrando dentro deles o esfriamento, porque Jesus falou: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas o que é o primeiro amor? Sabe quando a pessoa se converte a Deus e ela tem aquele amor puro, aquela paixão por orar, por ler a Bíblia, em fazer as coisas para Deus, em santificar o nome de Deus? Isso é o primeiro amor. Mas quando a pessoa ela deixa o primeiro amor, significa que a pessoa já não tem mais a intensidade que ela tinha antes. A pessoa se esfriou na fé. Talvez a pessoa já não lê mais a Bíblia como ela lia antes. Talvez a pessoa já não ore mais como ore antes. A pessoa ela foi se esfriando. A pessoa ela foi deixando o primeiro amor se esfriar. E nós fazemos um apelo aqui. Se você é essa pessoa, se você era uma pessoa firme, uma pessoa fervorosa, você se lembra dos tempos antigos. Antigamente você era a pessoa que não tinha tempo ruim. Você estava firme na fé. Você estava sempre guardando a sua salvação, os seus bons olhos. Você zelava pelo nome de Deus. Você estava sempre em espírito de oração. Você investia na leitura da palavra de Deus. Você trabalhava para santificar o nome de Deus aqui na terra. Mas, de repente, aconteceu alguma coisa, eu não sei o que foi, mas aconteceu algo que fez você perder o brilho. Antes você tinha brilho nos seus olhos sobre a fé, mas de repente você já não tem mais a mesma intensidade, a mesma vontade de orar. Você deixa as coisas de Deus de lado, já não lê mais a Bíblia como você lia antes. Você faz as coisas para Deus quando dá, quando não dá você não faz. Fazemos um apelo aqui a você. Se você é essa pessoa, volte ao primeiro amor. Retorne ao Senhor Jesus.
Jesus mesmo falou: arrepende-te, pois, e pratica as primeiras obras. Jesus, ele te dá uma oportunidade. Você não precisa se sentir mal ou achar que não tem mais jeito para você por ter acontecido isso. Jesus, todos os dias, ele te dá uma oportunidade. E hoje, agora, o Senhor Jesus está te dando uma oportunidade. Se você é essa pessoa, se você se esfriou por algum motivo, volte para Deus, volte ao primeiro amor, volte àquele fervor que você tinha antes. Leia a Bíblia, invista na oração, trabalhe para santificar o nome de Deus, tendo uma boa conduta. Se você era uma pessoa firme na sua igreja, você estava sempre presente, você orava a Deus, você ouvia a palavra, talvez você até mesmo falava de Jesus para outras pessoas. Você era uma pessoa que se deixava ser usada por Deus para levar o nome dele. Mas de repente você já não tem mais tanta vontade, você não tem mais tanto interesse. Jesus te chama para você voltar ao seu primeiro amor. Jesus quer você, Jesus chama você. Jesus não se importa sobre o que você fez ou deixou de fazer. Ele não quer saber disso, ele não está preocupado com isso. Só o que Jesus quer é que você se arrependa e volte para ele. Vamos ler novamente o que ele disse. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Então aqui o Senhor Jesus, ele não está falando, condenando a pessoa. Aqui ele está falando, chamando a pessoa de volta. Olha, pensa, lembra onde você caiu e muda essa situação. Jesus, ele quer você, Jesus quer você de volta. A sua alma tem valor para Deus, a sua vida tem valor para Deus. Então, se você é essa pessoa que você deixou o primeiro amor, como a igreja de Éfeso, volte ao Senhor Jesus, volte a Deus, porque Ele está te chamando, tenha certeza disso. E se você conhece uma pessoa assim, uma pessoa cristã, uma pessoa firme na fé, mas de repente você percebeu que o comportamento dela mudou, ela passou a falar coisas que não deveria, ela passou a se esfriar na fé, estenda a mão para essa pessoa, ore por ela, e se você tem a oportunidade, fale com ela sobre ela retornar ao primeiro amor. Estenda a mão para essa pessoa. Vamos guardar a nossa fé até o fim. Vamos priorizar acima de qualquer outra coisa a nossa salvação. Jesus nos chama para trilhar uma vida ao lado dele. Se você tem algum comentário a fazer sobre esse assunto, comente aqui abaixo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, pois assim você ajuda para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E se você está com a chama do primeiro amor acesa, não deixe de forma alguma que ela se apague. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.